Fala pessoal, bem-vindos a mais um Bicast. Hoje estamos aqui no nosso primeiro Bicast do ano. Para quem não está lembrado, esse é o podcast para o corretor, para o vendedor, para os apaixonados do mercado imobiliário. Quem está afim de pegar os insights que a gente passa aqui para vocês e amanhã mesmo chegar no cliente com novidades, com novas possibilidades de conteúdo para fazer aquela venda que você tentou o ano passado inteiro e com certeza tentar construir um ano de ainda mais sucesso, de muitas vendas e muita prosperidade. E hoje a gente está aqui com o nosso queridíssimo Manuel de Lima, que está me acompanhando aqui hoje. Prazer, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês novamente. E Manuel, para quem não lembra, participou de um dos nossos primeiros Bicast, né, Manuel? Isso aí. E quem ainda não viu, vê lá, que é muito legal. Para quem quer ter um pouco mais de contexto da parte técnica, né, de uma incorporação imobiliária, de uma construção, isso vai com certeza ajudar você a desmistificar algumas coisas que a gente, às vezes, só ocupando imóvel, acaba não entendendo, né? Pormenores ali que são importantes a gente tomar cuidado, tanto na hora de fazer uma venda, quanto na hora de ocupar alguma edificação. E hoje, como convidada aqui especial, a gente tem uma pessoa que veio aqui nos acompanhar na nossa jornada, né, Manuel? Faz pouco tempo e já está aí se integrando com todo mundo. Cada dia mais a gente está conseguindo explorar, né, Isa, esse relacionamento. E obrigado por estar aqui com a gente, Obrigada Isabel, a Leandro. vocês. Isa, primeiro de tudo, a gente gosta de começar, né, pedindo para o convidado se apresentar, falar um pouquinho do que passou. Se quiser começar lá da infância ou se quiser começar da faculdade, ou do jeito que você quiser, fica à vontade, o tempo é seu. Tá? E também, tudo que falar, a gente vai aí agregando e trazendo novidade pessoal. Obrigada, viu, Evandro? Obrigada, Manuel. Prazer. Então, eu sou Isabel, né? Estou em Maringá recente, sou de São Paulo, capital, mas saí de São Paulo muito jovem, fui para Ribeirão Preto. 2007, então já tinha um bom tempo lá em Ribeirão. Mas sou formada em administração, São Paulo, e sempre trabalhei muito jovem. Comecei ali, como todo mundo ali né? Eu comecei shopping, dobrando roupa, então teve uma participação ali para 14 anos, que naquela época ainda podia, né? A gente tirava a CLT, aí já está entregando a idade. Tirava... o profissional aprendiz, jovem aprendiz? Não, naquela época podia Naquela tirar. época não precisava CLT mesmo, entendi. Naquela época já podia tirar carteira, não podia? Já, quase. Mas Quase já dirigia. Entendi. Então, aí começamos, né, podia um pouquinho mais cedo ali, então comecei em shopping, trabalhando, ralando, mas já logo depois da formação, em estágio, sempre na área financeira. Em Ribeirão Preto, eu tive uma passagem na indústria, que fiquei por 10 anos, e em seguida já fui para a área da construção civil. Legal. E assim, você, por último, quer dizer, sua carreira como um todo, né? Foi mais na área da construção civil ou mais na indústria que você veio antes? Eu tenho agora 6 anos na construção. E aí é que a construção ela é muito intensa, né, Evandro? Então, a volumetria, ou tudo é muito específico ali, né? Tudo financeiro, tudo administrativo, tudo da construção, ele é muito específico, né? Então, uma obra equivale a volumetria quase de um ano ali, dependendo da indústria, né? Então, ela tem uma intensidade ali na gente que um ano equivale a muitos ali, né? Uma curiosidade, Isabel. É muito diferente? É muito diferente. O ciclo do negócio é diferente. Como fazer é diferente. Então, assim, o processual, né? Então, onde a gente estava ali, porque o financeiro ele acaba sendo back-office sempre, né? Ali, né? A parte transacional, né? Então, quando você pagar, quando você receber, tesouraria ali é o dia a dia, né? Tirando o estratégico. Mas o ciclo, quando você tem uma indústria, você fatura, você recebe no outro, então é o ciclo bem mais curto, né? Então, na construção... Geralmente você consegue visualizar a saúde ou, se não, o lucro muito antes do que na construção, né? A construção ela tem um ciclo médio ali, dependendo se é o Casa Verde Amarela, né? Ou outro segmento, né? Que tem um ciclo um pouquinho maior, mas ela é no mínimo ali uns 2 anos, né? Então, você tem todo esse tempo para recebimento, e aí, assim, é uma venda dependendo do bloco, com X mil ali, né? Então, tem o volume de pagamento e o recebimento são todos aqueles clientes, mas é bem diferente. Como no serviço também, né? Você prestou, no outro mês você já faturou, já recebeu. Então,
são ciclos diferentes. Até isso é muito, muito interessante, sabe, Isa? Contextualizando um pouquinho, pessoal, a Isabel hoje é a nossa CFO ali da Bravo, né? E a gente convidou ela justamente para tentar passar um pouco dessa percepção do que acontece atrás das vendas, né? Não só das vendas, mas da obra também. Porque geralmente o corretor, quando está lá na ponta, faz uma venda e roda lá o contrato, quando está num sistema de uma incorporadora, por exemplo, chega lá no CRM, roda tudo, coloca os dados, tudo, roda o contrato. O cliente, hoje em dia, muitas vezes recebe online, assina pelo e-mail, devolve, e dali para frente, ele só sabe se o cliente recebeu o boleto ou não, né? E não sabe toda a esteira, todo o arcabouço ali operacional que acontece para chegar aquele boleto no cliente e todo mês voltar a chegar, que é muito importante, né? Até ainda mais quando a gente fala de um contrato, assim, daí parece que não é tanto trabalho assim, mas quando a gente começa a falar de 1.000, 100.000 contratos, dependendo do tamanho da empresa, né? Começa a ficar muito trabalhoso, não trabalhoso, mas assim, complexo, né? Volumoso, né? Volumoso, é isso mesmo. Então, a volumetria, por isso a importância ali de trazer, né? E aí a Bravo tem muito disso, tecnologia junto, para que você consiga fazer aquilo lá escalado, né? Então, você trazendo a tecnologia para que esse processo... Porque vender para o Evandro, vender para o Manuel, fazer o processo dos dois, vai ser a mesma coisa. Então, se eu tiver ali algo que me ajude fazendo aquilo lá que é rotineiro, automático, então eu consigo fazer 10 no tempo que faria de 1 ou de 2 ali, né? Sim. Isso é também interessante porque a gente passou por momentos diferentes, né? Quem entrou, corretor que vendeu conosco ali no Bideodoro, geralmente o pessoal conseguia ligar lá no nosso financeiro e pedir um suporte, né? E conseguia ser atendido com muita velocidade, porque a gente tinha ali cerca de 59 unidades sendo colocado em comercialização e não gerou assim um volume da noite para o dia de 1.000 contratos, né? Então a gente conseguia fazer um acompanhamento mais pessoal nesse sentido, né? E depois, quando a gente fez o outro lançamento, que foi da noite para o dia, quase 150 contratos rodados, né? E em menos de 3 dias, tudo isso chegou nos clientes, chegou boleto e tudo, né? Já não foi tão simples assim. A gente tinha que respeitar toda uma esteira, tinha que sair o boleto lá do sistema e tudo, porque senão, daí o pessoal... assim, é importante o corretor dizer que, assim, quando isso tudo é para garantir a confiabilidade para o cliente, né, Isabel? Assim, se a gente não fizer essa esteira, essa programação toda, ou se não ainda, essa operação toda, depois quem sofre é o cliente, né? Porque você não vai conseguir personalizar o envio do boleto, né? Ele tem que ser ali automático mesmo, né? A gente personaliza o atendimento ali, as dúvidas, tudo, mas e aí para isso precisa ser respeitado a esteira mesmo, que é como você disse, né? Então, tem que ter toda uma esteira para quando entrar 10 ou entrar 1.000, ele cai nessa esteira e sai automático. E aí é uma fábrica mesmo ali, né? Então, entra, vai passando, que vai chegar no resultado final ali. E é algo muito importante, né? Porque ele recebe, ele precisa ter a certeza de que ele está pagando aquilo que ele comprou e para a empresa que ela vai receber aquilo que vai sustentar o negócio dela, né? Então, é algo muito importante. Só que nisso tudo aí tem todos as parametrizações, os pormenores que tem que ser garantido para que ele receba o que ele comprou na taxa que tem que ser aplicada, no valor, na unidade, na parcela, tudo certo para que... Então, por isso que quanto menos interferência humana e for uma esteira, mais fácil ali a questão de mitigar erros, né, no processo. Então, definindo bem, por isso que o pré é muito importante, né, a gente conseguir se organizar ali antes para que a gente consiga fazer com que a esteira ela ande por si só. Qual que foi a frase que ela falou para nós do back-office? Que se não é notado, é que está tudo certo. Se está sendo muito notado, quer dizer que tem muita coisa errada ali, tem que melhorar. Se o pessoal fica ligando muito, é porque a gente não está entregando alguma coisa, né? Mas o back-office ele é assim. Ele tem que passar desapercebido ali. Porque a gente só vai procurar o back-office, o cliente só vai ligar se ele não receber o boleto.
ele só vai ligar se ele está com o valor errado, se ele está com dúvida. Quando está tudo certinho, é contínuo ali. Você passa desapercebido. Não sofre. E a gente não é solicitado, né? A gente não é... Então, por isso que a gente usa muito a palavra transacional ali. A gente transaciona, aponta a venda e aí o recebimento ali do cliente. Então, tá eu tenho o meu app lá onde eu acompanho a baixa do que eu paguei meu boleto tem 3 dias, ainda não baixou, aconteceu alguma coisa lá. Então, a gente é acionado quando a gente tem alguma questão ali que não foi feita no meio da esteira. Até, assim, além de ter essa interface direta, né? Quando dá problema, o cliente procura. É importante dizer também que quando não dá problema, tá tudo certo, inclusive na parte contábil e, vamos dizer, dos registros, das escrituras fiscais e contábeis do empreendimento, né? E isso é uma coisa muito importante também, né, Isabel? Porque hoje em dia, isso a gente tem falado muito aqui nos podcasts, teve até um específico que a gente falou muito desse tema, que são os direitos do cliente na compra de um imóvel. Tem um negocinho na lei lá, 4591 de 1964 que fala sobre o patrimônio de afetação, né? Teve lá os adendos da lei que, se não me engano, em 2008 surgiu esse termo. E isso gera, de fato, um compromisso, né, do incorporador com o cliente, além de manter a transparência de todos os demonstrativos contábeis do empreendimento, ele tem a obrigação de manter todos os recursos lá dentro, né? Então, se está acontecendo tudo certinho na esteira ali da cobrança, né, se isso não está sendo um incômodo, com certeza esses registros também estão certos. E tudo isso, conforme vai aumentando o volume, é importante que se tenha entendido, né, que não é porque muitas vezes a incorporadora não quer aceitar um Pix. É que se ela acabar aceitando o Pix, vai ser quase impossível depois ela achar essa informação lá dentro do sistema e conseguir levar para essas escriturações, esses registros contábeis, para respeitar o que está pedindo na lei, né, Isabel? Então, acho que isso é uma coisa legal, porque geralmente a gente ouve muito isso do corretor, né? Fala assim, mas o Joãozinho lá aceita Pix, por que vocês não aceitam Pix? E daí, muito por isso, né? Exatamente, porque é a questão da personalização. Tem que estar dentro do sistema, porque se eu tiver... Imagina, o contrato foi feito em nome do Evandro. Aí a gente libera um Pix que não recebe, não faz a baixa do Evandro automático. E quem faz o Pix é a esposa do Evandro. Eu não vou achar que o nome da esposa do Evandro, sem ter a certeza que eu tenho que baixar no Evandro. Eu não posso fazer uma baixa sem ter aquela... Então, se tiver isso daí dentro de um universo de 10, 50, eu não consigo identificar. Então, por isso a importância, porque a gente está trabalhando com o dinheiro do cliente, né? Então, ele está entrando, pagando algo que é aquele ciclo grande, que não é um ciclo pequenininho, então tem que estar todas as baixas lá. Então, por isso que essa cadeia ali do back-office, ela é grande, ela é acumulativa, porque em 3 anos você fica com aquele cliente, no mínimo, ali na sua carteira, né? Geralmente, mais ou menos, só que você tem a entrada de novos, né? Geralmente, você começa a ter saída depois de 3 anos, né? O ciclo do cliente permanece muito tempo ali na área administrativa. Então, por isso a importância mesmo dessa... Senão a gente tem que contratar muita gente para ficar, e aí começa a ficar caro, fica, né? E aumenta também a chance de erro, né? Muito. Porque quando o processo não está bem desenhado e bem estabelecido, cada um vai fazendo de um jeito. Daqui a pouco, a hora que vai ver lá o produto final daquilo, virou um Frankensteinzão, né? Um negócio que ninguém entende. Que ninguém entende. Então, isso é bem, bem importante. Isabel, mas uma coisa que você acabou não comentando, se me permitir, eu vou puxar aqui. Em conversas passadas, você comentou que participou daquela, se não me engano, Ourofino, né? A empresa que você teve contato antes de entrar na construção civil. E eles tiveram um processo, eu não lembro agora se você já estava dentro da empresa ou não, de estruturar um IPO e tudo mais, abrir capital na bolsa, né? E assim, você participou disso ou foi antes? Você participou antes? Eu entrei na Ourofino em 2007 e ela fez abertura de capital em 2014. Então, eu já estava lá. A Ourofino é uma indústria, tem 2, né? Ela fez a cisão, né? Então, antes era a Ourofino, ela tem a Agrociência,
que vende produtos agroquímicos, né? Então, para o agro. E tem a Ouro Fino Saúde Animal, que vende produtos veterinários, tanto para grande, para corte, bovino, suíno, quanto para pet, né? Então, ela tinha alguns outros segmentos, mas aí ela fez a cisão, né? Então, quando ela foi fazer a abertura de capital, fez a cisão, virou a química, né? Virou agro que cuida dos defensivos e a saúde animal. Quem abriu o capital foi a Ouro Fino Saúde Animal. Eu participei do projeto, foi o único IPO do ano, naquele ano. Então, a gente teve toda uma diligência de 8 meses, então é levantar documento, então tem a contratação dos bancos, os bancos por parte da Ouro Fino, os bancos por parte dos bancos, né, advogados que fazem a diligência para olhar os números, e aí levantar documento... Organizar a informação o tempo todo, né? Muito, e aí é fluxo mesmo de informação, de dados, levantar um caminhão de documentos, né, que é uma diligência mesmo, né, porque é chegar lá na CVM, é colocar depois a empresa debaixo do braço, né, e sair para vender, para oferecer ali, com um plano, né, de crescimento, de estruturação ali, para que ela esteja fazendo aquela captação ali indo ao mercado, né. Mas foi um projeto único, assim. Acho que poucas pessoas, né... Tem oportunidade de participar de uma coisa tão grande assim. Falando um pouquinho do joguinho de letras que a gente ficou falando aí, né? O IPO é a oferta que se faz a público, né? Lá na Bolsa de Valores, das cotas da empresa. São poucas empresas que atingem esse patamar, inclusive tem uma série de requisitos para isso. E o principal deles é essa auditoria gigantesca para gerar toda a conformidade, compliance e confiança necessária para o órgão que você mencionou, a CVM, né, a Comissão de Valores Imobiliários, aprovar o projeto para abrir o capital. Não é assim, eu quero vender participação na empresa ali para 300 pessoas, eu posso ir lá e abrir. Não é bem assim, tem todo um processo de diligência e tudo mais. E depois aí... Além de um bom plano, né? Que faça ser viável exatamente. essa venda, né? Porque as pessoas vão colocar dinheiro acreditando, né, naquele plano que você está falando ali para os próximos anos, né? Então, aquele dinheiro que entra na venda, né, ela tem um projeto de utilização para o crescimento da empresa. E isso é legal, que assim, todo esse processo que você passou, né? E daí tentando trazer um pouquinho o paralelo ali do mercado imobiliário, provavelmente a empresa tinha N controles, né? Era muito regrada em toda a sua parte financeira, né? Comparando com o mercado imobiliário, você acha que é igual ou ainda, assim, a gente tem que fazer mais coisas no mercado imobiliário do que você tinha que fazer lá? São visões diferentes. Muito diferente, né? E o mercado imobiliário, ele tem demandas financeiras diferentes, né? Então, início de um mercado imobiliário, né? Então, o início de uma construtora, ela demanda um caixa ali gigantesco, né? Então, envolve muito capital, né? Muito capital de início. Já lá numa indústria, na hora que você consegue comprar um maquinário, então ia ter um investimento, você já produz, você já realiza. Então, assim, mas assim, os controles, né, voltando para o controle, acho que tem que ter em qualquer lugar. Não tem como, se você não tiver controle e não conseguir enxergar o que você está fazendo, você está cego, né? Então, não vai ter ali, independente se for no serviço, se for na construção, se for na indústria, você precisa ter aquilo lá bem alinhado. E não pode ter uma informação divergente, senão a tua tomada de decisão não vai estar coerente com a realidade, né? E você pode tomar uma decisão totalmente inviável em cima de dados que não são reais, né? Então, o controle ele tem que existir, mas como aqui o Manuel está aqui, aí ele pode falar ali, ele tem os controles de obra, o Manuel é muito mais experiente nessa questão. Então, a gente tinha o controle de fábrica, tinha até... tem, né, uma fábrica lá que ela cuida de... biológico, né? Então, ali é nível de segurança máximo. Então, para você entrar, você toma banho, para você sair, você toma banho. Então, são controles ali que tem um controle diferente, mas que os controles realmente eles têm que existir em qualquer lugar, em qualquer financeiro. Sim. Eu fiz essa pergunta porque
Teve uma vez que um amigo meu, né? Acho que assim, isso é meio que senso comum. Todo mundo acha que a incorporação imobiliária, antes de trabalhar numa incorporadora ou ainda comprar um imóvel na planta, acha que é bagunçado, sabe? Tem a impressão que assim, que o financeiro é tudo meio caseirão, sabe? E daí um amigo meu falou assim, meu, ó, eu já trabalhei em contabilidade de posto, né? Tem um monte de produto, tem desde pacote de bolacha até combustível e tal. Não tem como ser mais complexo que isso. Eu falei assim, nossa, eu acho que tem. Porque eu vejo assim, as pessoas, elas muitas vezes já construíram uma casa, um imóvel, alguma coisa, e não requer um controle muito grande, né? Ela vai pagando e vai fazendo e no final o produto é dela, né? Acho que nós que estamos no mercado imobiliário, né? A gente tem toda uma responsabilidade financeira com o cliente, então é outra coisa. E aí é aquilo que a gente está falando, né? Um posto, ele já pagou pelo produto, está ali, já é de posse dele, e ele vendeu, ele recebeu, quitou e está tudo certo. A gente não, né? A gente está com um produto que é do cliente e a gente está trabalhando em cima dele, está produzindo ele. Então, é uma dinâmica muito diferente, né? De mercado de consumo e serviços. Acho que as pessoas não têm muita experiência com relação a isso. Eu acho que assim, a construção é uma volumetria que qualquer novo empreendimento, ela te traz uma volumetria muito grande, ela te traz uma gama de clientes muito rápido em um único. Então, você tem um lançamento, dependendo de quantas unidades você tem, geralmente são... Quantas unidades? Geralmente são... 200, 300, 100, pelo menos 100, né? Pelo menos 100. Você tem 100 clientes por 3 anos num primeiro lançamento. Se você tiver 3, 4 lançamentos naquele ano, multiplica isso daí dependendo. Aquele ano você tem... O teu giro de cliente que você vai ter que gerenciar ali, ele é exponencial. Você não vai sair numa indústria que você fornece para X clientes ainda. Imagina no outro segmento que o ticket médio do químico para você vender 1 milhão, você faz uma venda de 1 milhão, de 10 milhões, isso aqui. Então, assim, a gente tem uma volumetria, por isso que dá a impressão que, às vezes, um financeiro de incorporadora, mas é porque o volume, e aí dá problema numa remessa, vai dar problema em 500 clientes. Com um valor muito alto, né? Então, ali, por isso que é importância. E os bancos, eles têm até uma tratativa, assim, diferenciada quando é incorporadora. Geralmente tem até um setor diferente. Porque... E eles têm tecnologias para ajudar a incorporadora, o financeiro, o back-office, porque eles sabem que hoje começou, né, com as incorporadoras. Então, todo esse trabalho eles que oferecem de van... já para ajudar, porque a dinâmica mesmo da incorporadora, ela exige... ali o back-office, ele trabalha bastante. Até uma coisa interessante nesse sentido, né? Nem todo mundo sabe, mas a gente entende cada novo empreendimento como uma empresa saindo do zero, né? Sim. E é uma empresa saindo do zero com muito volume no dia que ela lança a venda já. Até antes já começa alguns serviços que... para muita empresa já é bastante volume. E aí, quando lança a venda, daí vira... geralmente é um volume bem expressivo. E isso é interessante no ciclo do nosso negócio, porque aí olhando em mais de empreendimento, né, no universo de uma incorporadora que faz vários lançamentos. Se você se planeja para um lançamento, né, e naquele ano você resolve fazer 2... não é igual você pegar e aumentar talvez sua linha de produção ali e fazer 10% a mais não, você está duplicando a sua linha de produção. E muitas vezes você, é num período curto, né? Para conseguir valer a pena o projeto. Então, tem que contratar muita gente, tem que treinar muita gente, tem que conseguir fazer que os processos sejam seguidos para não parar nada, né? E nesse desafio todo... inclusive muito vendedor, né? A gente precisa contratar muitos vendedores. Nesse desafio todo, se a esteira não está bem definida, voltando lá naquele assunto, a coisa para. Não traciona, não vai. E daí a gente está falando tudo isso para você, corretor, ficar menos chateado, né? Quando falar que não pode fazer Pix, que tem que ser boleto.
né? Pois é. Só que uma novidade importante também é que a gente, correndo atrás de tecnologia, né, a Bravo conseguiu implantar o Pix, né, para receber as parcelas. E isso pode pesquisar por aí, é raridade, viu? É raridade mesmo, porque não é uma questão de você juntar o teu RP com o banco. Então, assim, e aí, assim, é o RP conversando com o RP do banco, que assim, eles precisam entrar no... A gente fica ali, né, só como passivo mesmo. Então, eles fazem, inclusive, parcerias, né? Porque, às vezes, tem incorporador que eu já vi trocar o RP, porque o consultor de vendas, ele quer, porque ele fala que ele perde venda, que é aquele cliente, isso e aquilo. Então, ela faz muda, né, tudo isso para poder atender ali, porque é o vendedor, né? Se não vender, não tem também todo o resto, né? Então... Exato. Entrando, assim, voltando lá naquele assunto da preparação para o IPO, né? É claro que teve toda essa estruturação de arcabouço legal, né? Mas também teve um plano de negócio muito estruturado para conseguir defender para o mercado tanto aquele volume de vendas ou aquele crescimento que a empresa estava almejando, né? Claro que você lá no back-office provavelmente você não acompanha tão de perto, mas eu gosto de trazer um pouquinho desse contexto pessoal do mercado imobiliário, né? Porque geralmente, nesse contexto de mercado imobiliário ser muito diferente, em quase tudo, o pessoal de vendas costuma achar que também nas vendas é totalmente diferente quase tudo. E eu sempre tento trazer insights de outros mercados, para o pessoal virar e falar assim, é verdade, né? A gente nunca tentou isso no mercado imobiliário. Por que a gente não tenta? Né? Coisa de tecnologia, coisa de... até outro dia a gente falou com a Sônia, né? Que ela está trabalhando no aviário. Então, como que acontece as coisas lá? E, assim, se você tivesse informação, seria legal passar, assim, como que era a força de venda? Daí, porque, assim, tinha que vender algum produto, né? Eu não entendi muito bem o que era, ração, alguma coisa assim. Como que era a força de venda? Tipo, era um monte de vendedor lá, era online, como é que era? Era. E aí você vende, era bem pulverizado, que inclusive era um dos atrativos ali, né? Que diferente da concorrente, que então era produto, saúde animal. Então ele é medicação, ele é vacina, ele é para cuidar do gado lá. O gado ele também tem o ciclo dele, é para o pet, então você vai comprar lá o antipulga. A Ourofino ela faz tudo isso. Só que ela ia para os grandes centros de distribuição, como Cobasi, Pets, esses. Mas mais do que isso, ela atingia o pequeno. Porque geralmente, quando você é indústria, você atinge o distribuidor, o revendedor, na verdade, e o revendedor vai para o pequenininho. A Ourofino, ela ia até o pequenininho. Então, ela tinha ali bem pulverizada. Ela tinha um time de campo grande, ela tem, eu não sei como é que está lá, né? Mas ela tinha um time de campo bem grande, que foi, inclusive, a estratégia dela, para ela ir, então... O risco, inclusive, dela, o ticket médio dela para qualquer risco ali de perda, né, de PDD, era baixo porque o ticket médio dela estava pulverizado. Entendi. Então tinha lá uma galera que saía de porta em porta, entre aspas. Fazendo toda... Ia daqui, vamos supor que é a Ourofino aqui em Maringá. Ia daqui a Londrina, visitando o fornecedor, parando, tal, tudo mais, e tentando vender, né? Isso mesmo. E provavelmente... E aí os pets pequenininho e uma Cobasi da vida um pouco maior. Sim. É que, assim, uma coisa legal, né, que a gente percebe nas conversas que a gente vem conduzindo aqui, e recentemente a gente preferiu trazer pessoas de outros mercados, né? A gente também trouxe antes bastante corretores ou gestores de vendas que têm muita experiência no mercado imobiliário, só que ultimamente a gente falou, não, vamos trazer agora pessoal de tecnologia, pessoal de outros mercados para ter um pouco desse contexto, né? Para tentar tirar também um pouco dessa marra do corretor imobiliário de achar que o cliente tem que vir até ele. Não é, né? Geralmente, assim, nos outros mercados isso não está acontecendo. Claro que teve um movimento de digitalização, né? Muita campanha digital, muito marketing digital. Mas imagina o segmento que nem... Vamos continuar da Ourofino. Imagina como que eles atingiam alguns, né? Era Ourofino em Campo,
que é aquele... Porque tem o pequeno produtor que tem X vaquinhas de leite. E aí a Ouro Fino chegava até ele. Só que ele mora lá no interior, na casinha, tal. Só que ele tem, né? Ele utiliza os produtos. E aí ela também fazia televisão. Então ela tem lá Ouro Fino em Campo, que fala como fazer as questões ali do gado. E aí ele assiste, ele vê o produto e ele lembra da Ouro Fino e vai. Mas ela chegava, ela se fazia ser lembrada nesses pequenos. Então ela ia bem. Então você vê que tem vários tipos de abordagem, né? Sim. Não é uma só. Não era uma só. E muitas vezes não é sola de sapato, né? É sola de sapato. Daí pega no carro pneu, né? No caso, pneu. Então, ia até lá na casa do produtor ou na fazenda do produtor para tentar engajá-lo na compra. Inclusive, as abordagens devem ser diferentes, né? Então, tem que treinamentos. Então, dava-se ali treinamentos utilizando o produto, né? Então, ela ia se mostrando, né? Se colocando ali fazer para ele lembrar que, mas eu preciso preciso usar para alguma coisa da vaca, né? O teto da vaca está com inflamação. Ela dava o treinamento para ele lembrar que a Ouro Fino tem aquele produto, dando aquele... Então, como fazem aqui, né? Não era só na venda ali direto. Então, treinamento, fazia curso na televisão. Então, ela estava sempre presente de alguma forma. Uma vez eu vi um corretor que trabalhou numa empresa comigo que ele falava que ele era um facilitador. Né? Ele entregava facilidade para ambos os lados, né? Para quem precisava vender e para quem precisava comprar. Sim. E isso é legal, né? Que esse motivo de se acreditar que a solução do mercado imobiliário estava no digital, muito corretor perdeu um pouco dessa essência. Ou ainda, quem chega no mercado chega com essa crença, né? Vai chegar uns leads lá para mim, eu vou atender 100 e vou vender um, né? E daí acaba perdendo um pouco da essência dessa personalização do atendimento, dessa, assim, ir lá, assim, claro, ir na casa da pessoa nem sempre é o caminho mais fácil, ou senão até o mais politicamente correto aí, né? Mas assim, conseguir encontrar o seu cliente, seja em clubes de relacionamento, seja num esporte, seja num teatro, qualquer lugar, né? E isso é uma coisa que eu vejo de muito déficit assim, no nosso mercado, né? A gente precisa retomar a essência do relacionamento. O volume, no caso da venda, né, que chega lá 10 mil contratos e tem que rodar a esteirinha no financeiro, nas vendas, de fato, tem que ser o contrário. Tem que ter um movimento de personalizar o atendimento do cliente. Porque cada vez mais, né, as pessoas estão vendo a importância do imóvel na vida de todo mundo. Teve um momento aí, há pouco tempo atrás, que se falava muito de investir dinheiro na bolsa, Thiago Nigro e tal, tudo mais, ficava falando lá. E assim, realmente, tem muitas vantagens que você deixar na poupança, né? E eu sou muito defensor de diversificar, nunca colocar numa coisa só. Só que agora, essas mesmas pessoas estão falando muito de investir em imóvel. Porque imóvel, de novo, diversificando bem, você corre menos risco. Sim. A gente tem momentos de volatilidade política, que é, por exemplo, o que a gente está vendo agora. A gente tem uma série de incertezas, tem coisas acontecendo no mercado financeiro também que geram incertezas, só que o imóvel, em último caso, você vai morar embaixo. Né? E, assim, pior dos cenários, né? E ele continua valorizando. Você não vai perder dinheiro com certeza. Então, isso é muito legal. E ainda quando a gente traz inovação, tecnologia, coloca ali métodos diferentes de ocupação, né? O pessoal conseguir locar de uma forma diferente, entrar com o cartão de crédito lá no aplicativo, locar a casa, no outro dia tá morando e assim, leva só a malinha, né, com as roupas que precisa. Tudo isso vem também para trazer uma percepção da moradia do futuro, né? Que é o que a gente também vem falando bastante. Então, assim, voltando, né, o porquê que eu comecei esse tema. Não é só sentar na imobiliária, pegar o molho de chaves lá, quando chega um cliente, vai lá, abre e fecha a porta para mostrar para ele, ou ainda, espera o lead na internet e vê se dá para vender para aquele, né? Tem que começar a ir atrás, tem que virar
uma pessoa relacionada, assim, um especialista em fazer bons relacionamentos, né? Porque não é uma compra de impulso, né? Geralmente eu defendo muito que não, né? Eu Tem também. gente que fala que é. Só que assim, depende Mas muito. é muito tempo Depende muito pagando do para produto você também. pensar Tem e um valor desistir. agregado Então alto. eu acho que eu penso que não seja uma compra por impulso pelo valor que ela tem ali. Então não dá para ser uma compra que você passou na frente da loja, entrou. Então por isso que buscar esse cliente requer mais esforço, né? E aí o mais tempo com ele, que é o que você está falando, construir o relacionamento. Porque você não vai, comprou, putz, me arrependi, mas foi R$ 200. Não, você vai pagar ali por um bom tempo, né? Dependendo. Então, não dá para ser uma compra ali por impulso. Então, você tem que... e aí, eu E se tenho... você vender por impulso para o seu cliente, provavelmente, e se ele se arrepender, ele nunca mais vai querer te olhar na cara, né? É isso que eu ia perguntar agora. E como é que é essa relação, Isabel, do vendedor com o recebível? O que você coloca assim que é importante ele prestar atenção assim? Porque ele vende, né? Então depois vai chegar lá para receber. Tem alguma coisa assim que você acha importante? ele tem, né, toda a questão, porque não dá para ser também, né, um cliente que 3 meses depois ele vai começar ou a destratar, ou ele está com problema financeiro, que é um pouco do que o Evandro falou. Tem que ter uma análise também ali do corretor, que não dá para ser a qualquer custo, né? Então, ele faz toda ali uma análise de crédito, para que aquela venda ela tem que ser saudável, porque a gente, né, aqui, quanto tempo a gente passa morando no mínimo, né? Por mais que a gente troque a casa depois ou mude isso e aquilo, mas a gente fica ali no mínimo 5 anos, 10 anos. A gente tem um período ali, né? E a gente quer que ele se cumpra, né? Que a gente tenha comprado um lugar que a gente seja feliz para morar com a família. Então, imagina, você compra, dá uma entrada, no meio do caminho, você já viu que você não tem condições, nos 3, 4, 6 meses. Foi uma compra por impulso. Vai perder dinheiro quem comprou, que vai ficar, né, ali chateado, né? E aí tem toda a parte da incorporadora que já fez, ela volta, né? Mas não é o que a gente quer, né? A gente não quer que ele destrate. Então tem que ser uma venda ali, inclusive, saudável. Sim. Legal. E até acho que uma coisa legal, Manuel, nisso que você falou de a relação do vendedor com o que o cliente paga, né? Para a incorporadora ou recebível, é que assim, geralmente os corretores não se importam tanto, né? De saber se foi uma venda saudável e tudo mais. E tem um negócio legal que a gente também ouviu em outros podcasts que a gente gravou por aqui, é que assim, geralmente o vendedor que consegue fazer um acompanhamento, que tem que passar um pouco despercebido também, não pode ser aquele cara entrão, assim, mas assim, consegue fazer um acompanhamento da saúde da venda, conseguindo falar com o cliente de vez em quando, às vezes puxando um papo que ele sabe que o cliente gosta, no CRM dele lá ele tem gravado, né? Então, vou falar com esse cara de futebol e tal. Daí já pergunta, e aí, como é que tá? Tá legal pra você, não tá? Esse tipo de vendedor consegue criar uma rede de relacionamentos, consegue receber novas indicações e vender cada vez mais, né? Ele vai acertar mais, com certeza. Com certeza. Então, isso aí eu acho que é muito legal. Assim, criar conexão com o cliente de fato. Entender que você está sendo facilitador da vida dele, em todos os sentidos, né? Tem gente que nunca comprou um imóvel na planta. Tem gente que, às vezes, assim, acabou de casar, acabou de começar assim, a vida financeira sozinho, de fato, não sabe nem ter a rotina de pagar boleto todo mês, né? Como será que você pode facilitar para esse cliente? Como será que você pode trazer, talvez, uma cartilha de boas práticas e tal? Então, tudo isso é pensar na experiência do cliente, né? É não achar que o cliente já nasce sabendo de tudo. Tem muita coisa que eu chego na imobiliária e começo a observar que o corretor vai criando mania de comunicações, de dizeres, né? Esperando que todos os clientes entendam aquilo, né? Então, às vezes, fala de um jeito do imóvel como se o cliente já soubesse. Ou ainda, fala que é óbvio que você não pode quebrar a parede, aí tem um cano. Tem cliente que não sabe. E ele tem que conseguir absorver isso e começar a falar assim, aqui eu posso estar recebendo um cliente muito experiente, que daí vai com certeza achar, daí eu tenho que personificar o atendimento para ele, ou posso receber um cliente que realmente não sabe de nada, nunca, assim, morou num apartamento e tudo mais, mas assim, nunca teve problema, nunca teve que lidar com muitas coisas. Então,
tem que ter essa sensibilidade também e personalizar o atendimento. E eu falo muito isso, assim, eu quando entrei na fase adulta, assim, da vida e comecei a ter que pagar as contas, né? Eu tinha muita dificuldade de me organizar, sabe? E eu fico pensando, assim, tem um monte de gente que é assim, que às vezes, assim, não é que... daí começa a ser um trauma para a pessoa, né? Então, Isa, geralmente a gente costuma fazer o podcast, né? Um tempo ali entre 40 minutos e 1 hora, então já está chegando no final, porque também a gente percebeu, teve vários feedbacks dos nossos queridos ouvintes e pessoal que assiste, que muito longo também não encaixa no café da manhã, não encaixa no almoço, daí começa a ficar... Não tem o trânsito em Maringá, né, para ir ouvindo Não no tem trânsito, exato. Então, é uma pena, porque a gente teria aqui N perguntas para fazer nesse universo aí financeiro, recebíveis, obra e vendas, né? E tudo como tudo isso se conecta principalmente pelos números, né? Que é o que você mais tem habilidade. Mas vai ter que ficar para uma próxima. Mas com certeza, assim, 2 coisas, né? A primeira é que a gente agradece muito por você ter vindo aqui, participado conosco, né? E a segunda é que eu queria que você falasse aí, deixasse um recadinho final pro pessoal. Agradecer também aí todo mundo que ouviu, né, até agora. Deixar aí um insight final aí no nosso podcast. Primeiro eu quero agradecer o convite, né, seu, Manuel, obrigada também, Evandro. E falar que a gente ali, né, como incorporador ali, financeiro, que sempre tem a questão de vendas com o administrativo ali, é um braço só. A gente quer ser, como o Manuel disse ali, o facilitador também ali, para que seja bom para todo mundo ali como uma empresa. A gente como área de apoio ali. Então, não é que quando a gente fala um não, não é não ali, mas é porque tem toda uma esteira ali, mas a gente está ali à disposição. Então, acredito que a gente e em todas as empresas ali, a área de apoio, ela quer ser uma facilitadora ali. Então, novas ideias também, está todo mundo ali aberto. Especialmente na incorporação imobiliária, a gente tem essa facilitação, né, pelo lado do time do apoio aí, que facilita também a vida do corretor, né? Então, isso tudo tem que estar conectado e tem que ser sempre pró-venda, né? E nunca o contrário disso. E você, Manuel, tem alguma coisa aí para deixar de recado final? Quero agradecer também e foi um prazer ouvir um pouquinho da história aí, muito conhecimento que a Isabel tem para compartilhar com a gente. A gente convive com ela no dia a dia, tira muito proveito disso daí. Obrigado. Legal. E assim, por fim, né, a gente tem tentado aí, a nossa busca dos últimos tempos trazer gente de outras experiências, de outras vivências, para a gente conseguir sentir, palpar um pouquinho aí de tudo que engloba uma incorporação imobiliária e também, né, de outro lado, outras experiências de outros mercados, para também trazer novos insights, novas oportunidades aqui para os nossos debates. E daquela maneira que o Manuel comentou também, conseguir entender um pouquinho do universo, do que nos faz ali todo o ecossistema de uma incorporação, para conseguir atender melhor os clientes, conseguir defender melhor o produto, o seu conhecimento, as suas percepções sobre aquilo que você está vendendo, e também conseguir novos insights aí para fazer aquilo que a gente mais busca, né? Aumentar a base de clientes e aumentar o valor ali que está entrando todo mês. E quem curtiu, ficou até agora aí, curtiu esse vídeo, clica aí também em curtir aqui no YouTube, ou se você está ouvindo no Spotify, outros canais que a gente divulga, também dá uma curtida, compartilha com os amigos, compartilha com quem você acha que vale a pena ouvir esse conteúdo, ouvir um pouquinho mais da parte técnica e operacional de uma incorporação imobiliária, que com certeza a gente vai ficar muito feliz e agradecido e vai continuar aqui se esforçando para crescer o canal. Se tem alguma também sugestão de temas que a gente pode abordar aqui, a gente faz questão de ler os comentários, né, de todo mundo, e se você comentar e tiver alguma sugestão e puder comentar, a gente vai ficar muito agradecido. E vamos para uma próxima, né, gente? É isso aí. Valeu. Obrigada.